29 de maio de 2020, tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos de volta. Falsos cristos, falsos profetas. Em Mateus 24:24 diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Falk, Arley, a Grinfo está no ar. Fábio, a Grinfo. Falsos cristos, falsos profetas. Oi? Já foi lido isso aí. A gente tem conversado sobre o Parravitini e ele acertou bastante coisa em seus desenhos. Aí nós temos um cara caricato, que eu classifico ele, pelo menos pela psiquiatria, como um esquizofrênico, paranoide, megalomaníaco, e mitomaníaco também, e cristomaníaco. Ele se acredita que é Jesus, que é a encarnação de Jesus. Nasceu em Indaial, Santa Catarina. Álvaro Thaís, em Indaial, 22 de março de 1948. O líder religioso proclama ser a reencarnação de Jesus. Henri Christ fundou a organização Soust, Pequena Ordem, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, Soust, 28 de fevereiro de 82, após ter praticado o ato libertário dentro da Catedral Metropolitana Belém, lá no Pará. Afirma ter tido aos 33 anos de idade a revelação de sua verdadeira identidade, após ter feito, por que será, né, 33? Jejum durante alguns dias em Santiago do Chile. Então o cara foi para o Chile, foi para o norte, nordeste. Antes disso era conhecido como Yuri Nostradamus. É Yuri? Nome que adotou com vidente e conselheiro. Nada a ver com Nostradamus, que acertou 90% das suas previsões. Hã? Atualidade Agnes Ana. Então o cara é completamente doidão, né? Em Belém do Pará, em 23 de fevereiro de 82, Henry invadiu uma igreja para consumar o ato libertário, declarar proscrita a Igreja Católica e fundar a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, a SOUST. Arrancou a estátua de Cristo da cruz e a quebrou. O ato libertário terminou num tremendo quebra-pau. O relato é do próprio Yuri. No momento do confronto, o Senhor disse: a hora da verdade, a hora da violência, pega a vela, bate na cabeça dele. Senão ele também vai subir no altar, e no altar, meu filho, só tu pode subir. Olha como o cara é louco. Bate com ela a vela na cabeça do sacerdote, que tentou me derrubar ao puxar meu pé. A cadeira postada sobre o altar foi arremessada para me derrubar. É, completamente. E pior que tem 2.000 pessoas que seguem, né? Tem um mais adiante que tem 4.000 seguidores. Ali os questionamentos, né? Jesus descansando? Nem Deus descansa, nem Jesus descansa. E nem joga sinuca também, né? E eu não sei se o cara não é homossexual também, né? O cara é muito estranho. Esse cara é uma das alcunhas do porto-riquenho José Luiz de Jesus Miranda, de 61 anos, criador da igreja Crescendo na Graça. Aceita destoa das demais denominações evangélicas por ensinar que seu líder é a segunda encarnação de Cristo. Por falar nisso, é o único cara que encarnou uma vez só na Terra foi Jesus. E foi o maior ser, maior consciência, maior espírito que já passou pelo nosso planeta. Até a minha família pensou que eu estava ficando louco quando revelei ser Jesus Cristo o homem. E é louco mesmo, né? Pelos cálculos da própria igreja, 2 milhões de pessoas em 23 países, a maioria da América Latina, creem fervorosamente que Cristo encarnou em Miranda. São mais loucos que o próprio cara, né? Quando veio ao Brasil, o Estado de São Paulo publicou esta nota. Jesus Cristo desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, Rio de Janeiro, na sexta-feira, 12 do 10... 12? É. 2007, pela manhã, vindo de Miami, com toda a pinta de turista, chiclete na boca, óculos de sol, Rolex no pulso e corrente de ouro no pescoço. Lembrando que o Rolex é um dos mais caros relógios que tem no mundo, né?
Desde que não seja falsificado, claro. Desde que não seja made in China. Jesus que usa Rolex e correntinha de ouro. Lembramos também de 1977, o cara lá da Guatemala, Jesse James. Jesse James, né? Não, não lembro o nome agora. Milhares de pessoas morreram e acho que eu pus alguma coisa ali mais a gente. Marcelane a Crozeta. Ah, Marcelane Crozeta, a mãe do Gêmeos. Esse cara é interessante. Nós temos um cara que fazia palestra, amigo nosso de Criciúma, que é parecido com esse cara. E ele controla os corais, né? E tem um cara também que mora em Cocal do Sul, que a gente chama ele de Jesus, que é parecido com esse cara também. O cara é muito parecido. Só que esse aqui é russo. É o Jesus da Sibéria, atraindo multidões na região gelada. Tem um africano também, né? A peregrinação leva milhares de pessoas toda semana ao vilarejo de Petropavlovka, todos em busca da bênção de um milagre do russo de cabelo comprido, barba não tão espessa, sandália com meia. Mais ou menos a imagem que nos passaram para nós, pelo menos na mídia e nas pinturas. Né? Até hoje se discute qual o rosto de Jesus. Embora exista uma pintura que teria sido recebida por Bezerra de Menezes, que era o médico dos pobres, que mostra mais ou menos parecido com essa figura mesmo aí. Mas não tinha olho verde nem azul como mostra no cinema. Né? Teve também um grupo de E uns cientistas. dizem que ele é mulato, né? Teve um grupo de cientistas que eles fizeram uma reconstrução, é claro, baseando-se Num, nas descrições que se tem dele e de como seria o pessoal lá de onde e de Jesus um nasceu. crânio do século I, né? Daquela região Isso, de Belém. Então, o Jesus, de acordo com esse pessoal que ele fez, se Jesus existisse mesmo, e se ele fosse a caráter do pessoal Judeu. que viu lá, ele seria mais. Ele não seria aquele cabeludo, loiro, Que com na verdade pele. ele era judeu, né? Mas se tu partir do pressuposto que ele veio de outro sistema planetário, talvez ele não fosse tão parecido com o judeu tradicional. Né? Assim mas no caso, supondo-se que ele Porque ele tinha realmente. 1,80 m, os É, judeus dificilmente chegam a mas 1,70 m, supondo-se que 1,75 m. ele realmente, se ele realmente ele fosse judeu, o estilo, cor de pele, o estilo de cabelo seria mais ou menos Seria como mais para foram. mulato, né? É. E outra coisa, o soldado de Turim, que foi confirmado pela NASA e pela ciência, realmente é um indivíduo de 1,80 m, 78 a 90 quilos, um corpulento, porque ele era um tecton, ele não era só carpinteiro, ele construía casas, Uhum. barcos, ele fazia vários trabalhos manuais. Seria hoje o que se diz o faz tudo, né? Fazia de tudo. E o sangue AB negativo. Aliás, o sangue é B. A B negativo sou eu. O dele era B, não lembro se era positivo ou negativo. E um detalhe que esse Jesus que a gente tem, por exemplo, nas igrejas, esse loiro, com cabelo comprido, barba, pele bem branca, ele é o Jesus nórdico, né? É, O o Jesus Jesus de europeu, né? Odin lá, né? Ele não é, ele Assim não como a figura de Deus é o Odin e é, os Zeus, né? sim, porque inclusive na época quando os católicos, os Até romanos. para conquistar os povos do Exatamente, norte. era isso que eu ia falar. Quando os romanos eles tinham muito esse negócio de peregrinação para tentar evangelizar os bárbaros, né? Então, muitas vezes eles iam para essas regiões bárbaras, que é a região que eram os asiáticos, os nórdicos, para eles, né? Na época eram as regiões da Ásia, lá mais o norte, lá daquela parte lá da Rússia para cima, da Escandinávia lá. Quando eles iam fazer essas peregrinações, eles faziam essa descrição de Jesus para eles. Né? E Torop, também chamado de Vessarion, o professor, criou um movimento chamado Igreja do Último Testamento, com mais de 4.000 seguidores. Então já é o dobro do Henrique Cristo. Né? Uhum. O que me incomoda nisso é que muitos desses falsos cristos, eles enriquecem nas custas de Sim, pessoas que acreditam nisso, né? credulidade. É.
No próprio Brasil a gente tem exemplo. Vocês vão me desculpar, mas a gente tem. Pentecostais neopentecostais. Temos alguns exemplos recentes de gente vendendo. A gente fazendo propaganda de água consagrada que cura o coronavírus. Areia do deserto. De semente de R$ 1.000 que cura o coronavírus. Madeira da Cruz de Jesus e por aí vai. E não é bem assim que funciona. E esses grupos, vai ver, esses Mas líderes. quando as igrejas fecharam, eles ficaram, porque eles não recebiam mais o dízimo. Exatamente. Deu bastante. Daí sim ficaram. Ali mostrou quem eles realmente são. Sim. Inclusive a gente percebe que muitos desses, eles, para a gente ter ideia, os pastores mais ricos brasileiros, eu não estou falando do pastor aí da sua cidade, o pastor da sua igreja, gente, não é isso. Eu falo desse pessoal da grande mídia, né? São os criadores, né? Esses tipo Valdemiro Santiago e tudo mais. Esses caras, eles são milionários, né? Sim. Então, é complicado. Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago e companhia. Silas Malafaia. Uhum. Em Mateus 24, 23 a 27 diz: Se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Então Jesus já alertava, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E a definição Filho do Homem está em Isaías também. É interessante que ele dizia, eu sou Filho do Homem. Ele não dizia, eu sou Deus. Exatamente. Deus me enviou. Vocês são meus irmãos. Então ele é o irmão mais velho. O Espiritismo vê Jesus como o irmão mais velho. Ele diz, o Pai é maior do que eu, só o Pai é bom, o Pai me enviou. Tanto que o termo Messias é o enviado, né? O que significa Messias? O enviado. Fora que vimos, né? Se Cristo ele estivesse vivo hoje, ele não exigiria dízimo das pessoas, né? E ele sempre ensinou a caridade e o não apego a mamon, às riquezas ou dinheiro, né? O material. Exatamente. Lembrando também, eu pessoalmente acredito que ele veio espiritualmente. Eu acredito que ele não virá fisicamente. O porquê disso? Eu acho que o Halley concorda. Porque ele seria morto como foi morto há 2.000 anos atrás, talvez por nós mesmos, né? A gente não conhece o passado, ainda bem que a gente esqueceu o passado. Talvez a gente tenha mandado crucificar na época. E para que ele venha, apesar de ter internet para divulgar mais ainda para o mundo todo, o que eles conseguiram fazer com 12 a 15 pessoas, por outro lado, hoje, talvez ele não chegasse aos 33 anos se viesse fisicamente. Uhum. Então, a gente vai ver no slide mais adiante, apesar daquelas pessoas que condenam o espiritismo, quem está por trás do movimento espírita é o Espírito de Verdade, que a gente acredita que é o próprio Cristo. O próprio Jesus, esse que veio há 2.000 anos atrás. E que é um que tem mais de 5 bilhões de anos, né? Ele fez a Terra. A Terra tem 3,5 bilhões de anos. É interessante que se a gente vê esses movimentos tipo espiritismo, xamanismo, budismo, muitas vezes eles são atacados por religiões mais tradicionais, porque eles não têm, eles condenam essas práticas de extorsão e tudo mais, né? São chamadas coisa do capeta, essas coisas. Mais à tarde eu falei isso quando se falasse de Satya Sai Baba, que alguns condenam, mas o cara que enriqueceu e vivia na opulência era o Osho Rajneesh. Mas o Osho Rajneesh ele deixou escolas, deixou universidades, bons livros, isso aí não tem que questionar. Só que ele viu mamon, riqueza, e o Satya Sai Baba não. Todo o sistema de 1970 para cá da Índia do ensino é baseado no Satya Sai Baba. Ao contrário da China com Mao Zedong, né? A China voltou para trás, a Índia evoluiu. Uhum. Só esse povo da foto que viu você, eu te digo uma não coisa, vi nada, tá? nem no Oriente, nem no Ocidente. A China, eu não digo que ela tem voltado para trás, mas desde antes mesmo de Mao Zedong. Ele só foi o cúmulo do retrocesso. Ele foi o cara escolhido para fazer. Porque desde antes do Mao Zedong, os governos chineses já eram explorador, já eram nesse nível, né? Quando a gente fala em anti-messias e anticristo, como Hitler, Napoleão, talvez o Mao Zedong se encaixaria aí também, né? Como Stalin. Provavelmente. É difícil acreditar que alguém que foi responsável por milhões de mortes mais de 40 milhões de pessoas mortas. Milhões de... Para mim, se a gente vê bem, só esse cara ele já matou mais que uma pandemia. Tu viu o que está acontecendo na China hoje? O cara se diz cristão, eles estão destruindo a igreja, estão prendendo, estão estuprando mulheres, estão
torturando. Até um velhinho lá que queria defender sua igreja, eles torturavam o velhinho. Então eles não estão nem aí se é velho, se é mulher, se é criança. Eu não vi as notícias Eles estão nessa área, mas quebrando cruzes, destruindo igrejas. eu sei que tem alguns lugares que sim, tem certas religiões que são perseguidas, né? Por exemplo, E o catolicismo na China é a foto do presidente. Do Partido Comunista Chinês. Né? Esse é o catolicismo dele. o E é engraçado o Xi Jinping. Eles não põem Jesus, eles põem Xi Jinping. exatamente. O engraçado é o Assim seguinte, como na Coreia do Norte é o baixinho. é engraçado o seguinte, muita gente às vezes O Rocket discorda, Man. O homem muitas foguete. vezes a gente discorda que lá na China tem uma espécie de ditadura, mas a O prova ursinho disso Puff do Oriente. mas a prova disso é isso que eu ia falar. Começaram a comparar o presidente da China ao ursinho Puff, o que ele fez, ele ficou irritado e baniu. Hoje em dia o ursinho Puff é proibido lá. Se tu chegar lá com o ursinho Puff, capaz de ser preso. Então chamaram o Gilmar Mendes de sapão, ele se ficou bravo também. Então ali ele questiona se só aquelas pessoas viram, enquanto está escrito lá que muita gente vai ver, só que não é data, então nem o Apocalipse dá data, nem Isaías não dá data, Daniel não dá data. Claudeci, alguém escreveu alguma coisa lá. Boa noite. Boa noite, Claudeci Silva. O Messias da Igreja Messiânica. Essa aí é aquela do Jorrei. O Jorrei é um passo que tu dá uma benção. Não houve outro caso semelhante a não ser Cristo que otorgou sua força aos seus 12 discípulos. Aqui o cara falou uma coisa certa. Apostila para a aula de iniciação, Mukichi Okada, também conhecido como Meshu-sama, título que significa portador de luz. E aqui entra o cara aquele também do... Não é Aurora Doreada, que é outra seita fanática. O do Gassarin lá, do metrô de Tóquio. Dentro dessa turma aí. Da Igreja da Libertação, Reverendo Moon, que já faleceu, plenitude do tempo, Deus enviou seu mensageiro para resolver as questões fundamentais da vida e do universo. Seu nome é Sun Myung Moon. Ele mesmo se intitula como se fosse um Deus. Princípio Divino, Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Segunda edição, 1981. Não tem como não acreditar que não seja caso de problema mental. Não tem como. Mas existe uma coisa que a gente estuda no Espiritismo que é a fascinação. Eles começam a escutar vozes, claro, tem a ver com a loucura. E eles começam a dizer, eles se acham que são escolhidos, que é a mitomania e a cristomania. Né? Eles se acham que são Jesus. Ou que são Deus, pior ainda. Nem todos são assim, né? Só os cabeças fracas, né? Tipo, a Joana d'Arc, de acordo com os relatos, ela escutava vozes, mas ela... Era São Miguel, Santa Catarina e Santa... Brígida da Escócia, não lembro. Exatamente. Mas são seres de luz, né? Um detalhe é o seguinte, a Joana d'Arc, ela muitas vezes ela é retratada como uma guerreira, mas ela era algo como uma espécie de comandante na época, né? Ela comandava as tropas. Os católicos não sabem que pelos estudos da reencarnação, Joana d'Arc é o mesmo Judas que trouxe Jesus. Então Judas já voltou como mulher, se redimiu e já é considerada santa pela Igreja Católica. Então não tem por que malhar o Judas no sábado aleluia, que ele já virou santo. É um costume antigo, né? Uma vez eu vi o pessoal, eles fizeram um boneco de palha do Judas. O Enoque é o anjo Metatron. O Enoque também, de profeta, virou anjo. Nós seremos anjos também. Então tudo evolui, tudo está evoluindo. Rafael Slashta. Rafael Slashta. Esse aí participa direto. Reverendo Moon. Tem o cara do Seitinoye. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra o Seitinoye, porque ela só traz coisas boas, alegria, saúde. Mas o Masaharu Taniguchi, né? Masaharu Taniguchi. Mas ele não se definia Deus. Não, é apenas a filosofia de alegria, mesmo, de bem-estar. Ele, inclusive, se vocês forem numa sessão da Seitinoye, vão ver a paz que é aquele lugar. Aquele lugar é muito... E o cara era sábio, né? É por isso que digo, né? É só os livros dele são bem interessantes. Só os mentes fracas que se acham Deus. E ele usa muito a psicologia do pensamento positivo. Sim. A mulher, por exemplo, diz que está com dor. Tô com dor na mama.
Aí tu vai fazendo ela repetir. A dor não é minha, eu não tenho dor, a minha saúde é perfeita, Uhum. meu corpo é perfeito. Então tu vai Eu podendo. tenho um tio, acho que tu conhece, o Arcângelo. Sim, sim. Ele faz parte da Setineira. O Então, arcanjo é um cara joia. É o Jim Jones que eu falava da Guatemala. isso. Da de 60 a 70. O Jesse Jones era, se não me engano, era uma outra figura lá da história americana, mas não. O Jesse Jones deve ser da música. E o David Koresh, Waco, Texas, ele se dizia um Cristo pecador. É de se espantar. David Koresh, o fanático que levou ao suicídio cerca de 100 pessoas, Waco, Texas, Estados Unidos, orgulhava-se de ser um Cristo pecador. Justificava assim, olha o que ele diz. Suas noitadas com as esposas dos seus seguidores e quantos pastores saem também, né? Sem protestar abertamente. Aceitava essa ideia absurda de liderança de um Cristo pecador. Pra ver como a população é alienada, né? É. E na verdade ali foi invadido e foi posto fogo e tudo, né? E ele mesmo pôs fogo e se mataram tudo. Só que esse aqui eu acho que não é nem caso de loucura, tá? Esse aqui é caso de bandidagem mesmo. Porque ele mesmo já se identificava como, pelo que eu entendi, como Cristo pecador, já com a intenção de cometer crime, né? E suicida também, né? É. Provavelmente bipolar, né? Muitos desses caras são bipolares. Aí no auge da mania eles se acham o máximo. E quando entra em depressão. Maitreya, não sei se você já ouviu falar. Não, não, esse não conhecia. Quando tu estuda Teosofia, Blavatsky e ocultismo, eles falam seria o Buda Maitreya. Na verdade, ali mais adiante vai falar. Maitreya, o instrutor do mundo, já está vivendo entre nós. Ele seria um daqueles do sete da Grande Fraternidade Branca. Que Uhum. teria Jesus, teria Paulo Veneziano, teria Serafis Bey, teria Saint Germain, que também a gente pode comentar alguma coisa. São seres que atingiram a evolução espiritual. Ascensionados, mesascensos. É uma das poucas imagens até agora conhecidas. Teriam sido tiradas fotografias em 11 de junho de 88, numa aparição relâmpago na Nairobi, Quênia, capital do Quênia. A misteriosa figura teria aparecido durante o encontro, vai ser o próximo slide. Multidões se reuniam para ver certos milagres, certas curas milagrosas que aconteciam no Quênia. Da Mary Por Akatsa. Mary Akatsa. Esse aqui pode ser um espírito materializado. Isso aí é uma coisa que é estudada no Espiritismo. Tipo uma teofania, só que é um espírito materializado. Ele tanto pode ser de boa índole ou de má índole, né? Basta ele ter o domínio sobre ectoplasma e matéria. Nossa, pra Tânia Regina. Tânia Regina. Este é o que tem sido esperado por todas as religiões importantes. Na verdade, é pelos ocultistas esse cara. Os cristãos esperam Jesus, o Imam Mahdi é esperado pelos muçulmanos e os judeus esperam o Messias deles, que alguns dizem que é o anticristo, né? Seria o antimessias. E os hindus esperam o Krishna, a reencarnação de Krishna, e os budistas o Maitreya Buda e os muçulmanos o Imam Mahdi. Então todos eles têm, tá passando na Netflix a série O Messias, né, que tá bem polêmica, que É, não vi seria, na ainda. verdade, seria o anti-messias. Legal, isso vou dar uma olhada depois. E quando eles falam em reconstrução do terceiro templo, é um negócio muito perigoso. Quem é que vai sentar lá? Ou quem que vai sentar no trono de Salomão em São Paulo, do Edir Macedo? Aí que é a questão, né? Jesus que não vai ser. Eu Se também alguém acho que sentar não. lá, vai ser o anti-messias. Então essa aparição, 11 de julho de 80. Pela aparição, parece ser uma aparição tangível, isso é explicado pelo Espiritismo. É uma materialização por ectoplasmia. A própria energia dos circunstantes, o fantasma consegue aparecer. E o fantasma pode ser Gasparzinho ou não, né? Pode ser do bem, pode ser do... É. Tem Assim uns, como nós somos bons e ouvi, maus, ouvi relato já de fantasma que é confuso. Ele não sabia que era fantasma. os espíritos errantes que se chamam, né? Se chama Eguns da Umbanda, Eguns. O Exu da Umbanda não é demônio, o Exu ele tanto faz o bem quanto o mal, que nem nós. Sim. Então, os quiumbas, sim, que seriam os demônios. Mais tarde eu vou falar alguma coisa nisso. Aí seriam os demônios da Umbanda. Esses sim que são combatidos pelos evangélicos, mas não a Umbanda branca que é dos orixás. Os orixás são espíritos da natureza. Sim. Então a Blavatsky, uma das ocultistas, o século XIX teve bastante, né? Teve Acho dois que os orixás, médicos. eles são muito parecidos com as ninfas, né? Então, da Grécia, né? São seres da água, do ar, da É, luz, então, do as ninfas, vento. né? As ninfas, os elfos, É. eram... Então tinha o Coronel Walcott, eles têm o livro dos Mahatmas,
Então, Blavatsky, Coronel Walker, o Banerjee tem os livros escritos. Não, Banerjee não. Blavatsky, Helena Blavatsky. É. Eu conheço. Helena Petrovna Blavatsky, russa. A Alice Bailey, que ela fala com um dos... receberia mensagens de um deles. E o outro não lembro agora. O outro era pastor protestante. O Homem Invisível. NBC e agora esqueci o nome do cara. A NBC era muito técnica, daria para comparar ela com o Papa Emérito, Bento XVI. Grande cultura. A Blavatsky era mais simples, mas tinha mais mediunismo, tinha mais contato com os supostos espíritos, que alguns dizem que são demônios. Seriam os Correção meus aqui, né? ascensos. Hã? Aqui está escrito sociedades. Ah, faltou ele. É. Então ela trabalhou diretamente com os mestres. Pessoal, só mestres lembrando aqui, ascensos. tá? Foi um erro de digitação É. do próprio slide. Aqui tá sociedades, mas é sociedades, tá? Sociedade. Revelou que esses seres perfeitos guiariam a humanidade por trás das cenas dos incontáveis milênios, desde a época lá de Moisés até mesmo antes. Ela fala na Grande Doutrina Secreta, que são 5 livros enormes, ela fala de Atlântida, Lemúria, coisas que não são aceitas pela ciência oficial. Hoje está se procurando, tem muitos pesquisadores que buscam Atlântida. E ela não é sacerdotisa. Poderia até ser uma sacerdotisa. Não tem nada a ver com adventista, que é outra coisa. E apóstola é discutível também. Era uma escritora satanista. Ali é a opinião do autor, esse autor aí evangélico. Exatamente. Ela trouxe o esoterismo. Algumas coisas são meio discutíveis mesmo. Mas daí dizer que era satanista... Lembrando que aquela opinião ali de que era uma escritura satanista é a visão do autor do slide. Alice Bailey talvez seja mais satanista. O Flávio, particularmente, me corrija, Flávio. Tu acredita que ela não seja, né, satanista, né? Não, ela não é tão do bem, mas também eu não classificaria ela como um demônio, coisa e tal. Porque ela trouxe muito conhecimento. É um meio termo, então. O que o Kardec fez com o espiritismo, trouxe todo um conhecimento para uma explicação mais científica, ela fez com o ocultismo, que tinha muita coisa solta e condensou em 5 livros. Provavelmente, talvez seja por isso que o escritor ele tenha feito essa associação, já que muitas... Ela fala naquela coisa que tu falou lá, dos fato, duendes, né, das fadas, dos gnomos. Até entender isso porque tem muitas vertentes do ocultismo que elas flertam com o satanismo, mas nem todas, né? Aí a gente poderia falar de Anton LaVey, da igreja de Satã, do cara lá que se dizia ser o anticristo. Até ele era Sir Aleister Crowley, né? Até foi coroado pela rainha da Inglaterra. Alguns dizem que a própria rainha da Inglaterra é satanista. O satanismo aí é outro capítulo. Aí entram artistas de Hollywood, entram senadores, políticos, ex-presidentes, bastante gente importante. Até a Xuxa dizem que era. A Disney. Talvez ela... A Disney, sim. Tem pedofilia, tem várias coisas. E os filmes têm bastante coisa nos desenhos. E o Walt Disney, ele defendia a eugenia e defendia o nazismo, né? Abertamente. É complicado isso, né? Ele e o criador do Tom Sawyer também eram todos eugenistas. Mas ele trouxe uma revelação, né? Que tem planetas que os animais conversam e andam em 2 patas. Isso realmente existe. Isso aí o espiritismo confirma. Ali eles estão se preparando para vir futuramente como ser humano. Só que isso leva centenas de milhões de anos, né? Não são décadas apenas. Talvez os nossos animais de estimação estejam mais perto da humanidade do que os animais selvagens. Disso não há dúvida. Eles são muito inteligentes. Na verdade, não há... Eu vi uma pesquisa que parece que os gatos hoje... Essa semana a Nina olhava para o meu ombro direito. O que ela está vendo? Alguém ela está vendo. E ela olhava para o lado direito. E ainda bem que é o direito, porque geralmente na esquerda, nos desenhos, mostra muito, né? O anjinho e o capetinho. O anjinho na direita e o capetinho. Nina, pro pessoal que não sabe, é a gata do Flávio, né? Eu tenho 2 aqui, a Polaris e o Mozart. E eu vi em algum local que diz o seguinte: o gato, quando ele fica muito tempo concentrado num ponto, é porque ele tá vendo um espírito. Eles enxergam. Eles conseguem ver. Então... Eles ficam quase como hipnotizados, né? Sim. Eu tinha um professor de filosofia que ele falava que quando ele fez filosofia, na época ele não entendia, porque eles estudaram a anatomia do gato. Mas e quando elas olham fixamente pra gente? Será que é tentativa de telepatia? Não sei. Tipo uma hipnose, né? Porque o gato, ele é tão inteligente quanto o cachorro, né? E os gatos domésticos,
São os seres estudos, espirituais, né? Por isso que eles eram tidos o- como deuses, né? além No disso, Egito. em caráter de biologia, os estudos científicos mostram que os gatos domésticos, eles são mais inteligentes que os selvagens, né? Os que foram criados com o ser humano, Você que né? não acredita em Darwin e evolução, por que que o gato de dia parece um lagarto, um réptil, o olho dele? É uma coisa de se pensar, né? Sim, dá a entender, Parece o provavelmente olho do lagarto, o olho da cobra. sim, e das cobras venenosas, inclusive. É. Porque se a gente Por isso vê, que talvez tem é, gente que não gosta de gato. só que o gato, eu digo que é que é uma das melhores criaturas que pode ter em casa. O gato, sabe o ronron Falar dele? em gato e mulher gato, o que que tu achou da nova companheira do Batman, que substituiu o Robin? Qual é a nova companheira dele? Não sei se é a Batgirl. Tem uma que Nossa, substituiu o Robin. é porque nos quadrinhos o Batman ele já teve tanto Robin, teve tanta Batgirl, tanta Batwoman, Não, teve um mas monte. acho que é Batwoman. A Batwoman, que agora que talvez ela esteja aparecendo, mas É, já é nos antiga, filmes tá? mais recentes. No, Nos filmes, no Cavaleiro das Trevas. porque nos quadrinhos, ó, ela é Que o Robin era meio antigona. bichinha, né? O Robin era meio suspeito. Não, pior que não. Uma coisa que é o seguinte, pela história não em si. Os dos filmes, ele Mas o era. Bob Esponja é. Daí não sei, né, Tem Paulo? gente que gosta. Daí eu não sei, mas Shortzinho agora apertado. o que eu posso dizer para ti que eu sei dos personagens é que a Batwoman, a personagem em si, ela é LGBT. Hum, Ela é lésbica, a personagem Batwoman. Ela inclusive, ela nas histórias ao em contrário da quadrinhos, Batgirl, que era mais é feminina mesmo. é ao contrário a Batwoman, ela inclusive, ela, se eu não me engano, ela tem um relacionamento com uma personagem bastante importante do universo do Batman, que é a policial, que agora me esqueci o nome, mas ela é bastante recorrente nas histórias e quadrinhos do Batman. E elas têm um relacionamento fixo, né? E tem muitos personagens LGBT na história do Batman. Tem a Era Venenosa, por exemplo, ela é bissexual. A Arlequina também. E eu acho que aquela do X-Men, aquela colorida, acho que é também. Qual? Até ela tem um corpo bonito. É meio estranho aquela. Caroline Jean? Ah, Meets Mística? Mística. Ela é bissexual. É, né? A Mística é. Não, isso é informações que eu sei dos quadrinhos que eu leio, tá? Então ela é E pra bissexual. você ver como tem o caráter sexual nos desenhos, pode observar que toda mulher é bonitona, peitos grandes, bunda grande. Tu não vê mulher feia em desenho. Então tem muito essa questão do sexismo nos desenhos. Sim, isso inclusive é um motivo de crítica hoje em dia, É. porque muitas Já vezes despertar na criança já desde cedo, né? inclusive tem até uma capa do Homem de Ferro que ela, na época ela foi alvo de protesto porque uma personagem feminina de 15 anos foi retratada de maneira muito sexual, né? Então, isso é Teve uma coisa. uma youtuber que aconteceu isso aqui no Brasil. Eles estão aos poucos, essas empresas, a DC Comics, que é a do Super-Homem, e a Marvel, que é a do Capitão América, eles estão mudando isso aos poucos. A Mas Marvel é do Stan Lee isso e a DC Comics, é do Batman, do Super-Homem, da Mulher mas qual Maravilha. é o criador? De DC Comics. Nossa, tem tanto criador, tem Tá, tanto vamos continuar figura. ali. Isso aí é um negócio interessante, ó. No momento oportuno, diz um texto na internet, Maitreya mostrará sua verdadeira identidade. No que chama Dia da Declaração, as cadeias internacionais, imagina toda a rádio e televisão vai aparecer o cara. Parece George Orwell, né? Sim, a Revolução dos Bichos. É, no que chama o dia tá. Entrando na rede. Dizem que o Orwell era meio anarquista. É. E Maitreya será convidado a falar ao mundo, e todos escutarão telepaticamente na sua própria língua. E todo o ouvirá. Parece um segundo Pentecostes. Aí eu prefiro falar em segundo Pentecostes o advento do Espiritismo. Porque isso foi previsto. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Jesus mesmo já falava. E eu vos enviarei o Consolador para lembrar todas as coisas que eu disse. E foi o que o Espiritismo fez, através do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo. E com a ajuda também de João Batista, né? Uhum. E João Evangelista. Para Maitreya, Cristo não é o nome de uma pessoa, e sim uma função celestial. E antes que você, seja católico ou evangélico, critique o Espiritismo, a maioria dos nomes que assinam o Livro dos Espíritos é São Luís, eram padres, eram sacerdotes,
Então, o próprio catolicismo evoluiu. Inclusive, uma coisa que eu observo é que há uma. Santo É, Agostinho, Tomás de Aquino, eles apesar de ter estão um nesse... pessoal que critica muito, há bastante tolerância entre o catolicismo e o E espiritismo, é que eu uma das observo. poucas que admite a questão da homossexualidade, né? O Sim. espírita Aham. não é tão E, radical. e quando se a gente for O Papa observar, também não, se a não gente, condena. se a gente for observar, aqui é mais próximo, há uma tolerância muito grande. Eu até digo que elas são paralelas, que elas têm bastante tolerância uma Assim com a como a outra. Umbanda e o catolicismo, né? Os Isso, orixás são reconhecidos como santos também, são o exatamente. sincretismo. Porque querendo ou não, o catolicismo ele foi muito radical no passado. Hoje em dia, ele é mais tolerante. Então a gente percebe que ele tem uma boa relação com o budismo, com o espiritismo, O dia que tu com for a Uruçanga, tu olha por trás a Nossa Senhora da Conceição, lá na frente do hospital. É Iemanjá. sim, Então é o mesmo ser, só que em diferentes religiões. em nomes diferentes, né? Nomes diferentes. São Jorge, por exemplo, é algum, né? São Uhum. Jorge, o guerreiro. Jorge Capadócio. Maetresse diz superior a Jesus. Aí que entra o problema, né? A gente sabe que na Terra, Jesus é o maior ser. Eu, Uhum. pessoalmente, acredito que Melquisedeque é superior a Jesus. Porque Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então, se ele é da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque é anterior. Então, isso aí vai contra aqueles que dizem que ele é o primeiro depois de Deus. Se tu pegar o livro de Urante, ele fala Deus no paraíso, o Filho eterno e o Espírito eterno. Esses nunca saíram de lá. Então, ele não poderia encarnar em qualquer mundo, porque eles ficam na ilha eterna do paraíso. Segundo a visão do livro de Urante. Tem outra visão que eu mostro no outro estudo, que é Deus, Espírito e Matéria. Seria uma forma de trindade também. Deus, Espírito e Matéria, é o que tem no universo. Um Ou é abraço para Rosa matéria, ou é Panhão. espírito, ou é o próprio Deus. Né? Rosa Panhão Sartori. Porque muito da trindade é tirada do hinduísmo, Criador, Mantenedor, Destruidor, Brahma, Vishnu e Shiva. Ou é tirado Ísis, Osíris e Horus, por isso que tem aquelas figuras. Nesse estudo tem no final, aparece supostamente Deus, Jesus e Maria. Só que aparece o Deus de barba branca, que na verdade é Odin e os Zeus. Exato. Então e aí É uma eles coisa, fazem um cara parecido para dizer que é o exatamente. mesmo. Inclusive, quando eu era pequeno, tudo dava. Quando o pessoal falava de Deus, ele leva E Jesus nunca disse eu é, sou Deus, né? ele leva a criança a fantasiar que Deus seja um velho Um velhinho de barbudo barba sentado branca. num trono. É, Quando não é esse, na verdade é Odin, é Zeus é e até o Zeus. Papai Noel pode ser, mas não é Deus. Basta você pôr Odin e Zeus no YouTube e você vai ver. Sentado no trono, barba branca, com cetro. Sim, E é o tridente ainda, né? Que o tridente exatamente. pode ser visto do outro lado também. Esse pode ser o Poseidon também. Poseidon também é um velho Também. barbudo que tem o tridente. É. E para Maitreya, o Cristo não é o nome de uma pessoa. Aqui está certo, na verdade é uma função celestial. O que é Cristo? É ungido. Então não existe só Jesus. Buda pode ser considerado um Cristo, porque ele é Buda, significa iluminado. Gautama Buda. Ali teve na Índia também recentemente, o século XX, Gandhi. Gandhi é considerado Mahatma. Mahatma é um grande alma. Então todos Uhum. Mahatma, grandes almas. Então foi como eu falei ali, Confúcio, Lao Tse, são grandes almas. Zoroastro, só que o Zoroastro ele é maniqueísta, né? Ele fala Deus do bem e Deus do mal. E isso levou a confusão no catolicismo também, como se tivesse um Deus do bem e Deus do mal. Confúcio foi provavelmente um dos filósofos mais pacíficos que já passou Tem na... uma profecia de Parravicini que diz que o mundo vai se aderir ao Confúcio. Aí seria uma boa, porque os aforismos de Concordo. Confúcio são muito interessantes. Sim. Apesar de Lao Tse ser superior a ele ainda. Uhum. O Tao Te Ching é fantástico. Sim. Se tu não leu, lê. Eu não li ele todo. Eu li O uma parte Caminho da dele. Verdade da Vida, Tao Te Ching. Então ali ele diria que Jesus teria preparado o caminho. Só que outros dizem que ele preparou o caminho para Saint Germain e por aí vai. E ele acredita, esse Matrai, que... E ele pode ter preparado o caminho também para João Evangelista, tem detalhe aqui, né? que segundo o Espiritismo é Francisco de Assis. De acordo com essa última linha aqui, hoje ele acredita que ele é o atual ocupante desse cargo celestial, que Jesus era o discípulo que veio preparar o seu caminho. O Espírita diz que Jesus é o príncipe planetário. O livro de Urântia diz que ele é o príncipe mas ele, de toda a Via Láctea. Não é só do mas nosso esse cara aqui, ele acredita que ele é superior a Jesus. Ele acredita que ele é superior a Jesus, É. e ele acredita que a função de Jesus foi fazer o caminho dele para ele chegar. Então, pelo tudo que eu já estudei,
tem um cara que é superior a Jesus, que é Melquisedeque. É isso Agora aqui. o Buda está atrás, Gandhi, todos os outros estão atrás. Esse cara aqui, esse matriarca ali, claramente tem complexo de Deus. É, Que é é o uma que a do... gente chama complexo de Deus. E o complexo de Messias quando se intitula o mensageiro, né? Exatamente. Lembrando que Jesus é o mensageiro, é o que veio. Uhum. A gente diz que Jesus é o médio de Deus, porque através dele Deus falava. Enquanto através do Hitler, por exemplo, quem falava era o outro. Hitler é o médium do anticristo, ou talvez o próprio anticristo. O médium do demônio, no caso. Né? Nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens. E Atos 4, 10, 12. O que eu digo aqui? O budista talvez não tenha conhecido Jesus, só que ele acredita em Buda e Buda é um avatar também. Uhum. Ó, aqui, ó, Satya Sai Baba é um avatar. Assim como Krishna, Rama, Buda, Zoroastro, Forri, Lao Tse, Confúcio, Moisés, Maomé e outros. O que a gente vê nesses avatares? São seres celestiais que vieram para a Terra para tentar impulsionar o conhecimento espiritual, trazer luz. E alguns deles talvez não fossem tão evoluídos, como Maomé, por exemplo, que guerreava. Moisés também não era de todo evoluído. Só que eles trouxeram conhecimento, trouxeram iluminação. Uhum. E outros foram tipo filósofos, né? Confúcio, Lao Tse, eram filósofos, mas Sócrates, Platão poderiam se incluir aí também. Então Os são mais pessoas que pacíficos, né? trouxeram. Hã? É os espíritos mais pacíficos, né? Porque a maioria deles era E no contra a século guerra. XX nós teríamos Teresa de Calcutá, Francis de Assis, lá no século XV, Chico Xavier. Então são O mensageiros, são interessante da mensageiros. Madre Teresa é que Irmã ela Dulce, mesma, a Madre Teresa, ela mesma já se questionou em algum momento da vida dela se realmente existia Deus. Só que depois ela chegou à conclusão que existia, né? Teresa Mas, d'Ávila, São João do Cupertino, São João Crisóstomo e tantos santos no catolicismo. O catolicismo tem várias pessoas que poderiam se enquadrar nesse, ou talvez na categoria de anjos descidos à Terra. Como o cara da África do Sul lá, Nelson Mandela. sim. Inclusive há uma campanha de difamação de alguns desses, tá? Por exemplo, do Eles difamam o próprio Jesus, né? isso. O Valdo Vieira, que é um cara que teve no espiritismo, começou a falar mal, se desviou, né? Muitos acabam se A desviando. Madre Teresa de Calcutá, todo mundo sabe que ela dedicou a vida dela à caridade, né? E E se tu tem, lembrar da história do Darth Vader, a história é parecida. Ele se desviou. assim, A mesma do coisa caminho. aconteceu com. Ele foi pro lado negro da força. E até onde a gente sabe foi o que aconteceu com o Lúcifer. Ele era da mesma linhagem de Jesus, e por orgulho, querer ser maior do que Deus, ou querer ser igual a Deus, acabou virando Satanás. Né? Era o portador da luz e acabou virando o A príncipe dos diferença é demônios. que o Darth Vader, ele se desviou porque ele foi tentado, no caso. Esse Ele, cara aqui, tu pode dizer, é um cara feio, esquisito, gordo e tal. Se bem que o Sócrates também era gordo, né? Se tu fosse pegar a forma física do Sócrates, talvez tu não desse valor para ele. tem no para quem tem dúvida, procurem o jogo Assassin's Creed Odyssey. Lá tem uma representação de como seria Sócrates, que é de fato Não, baixinho, mas tem a foto, barrigudo, né? baixinho, barrigudo, cabelo mais ou menos curto, um Tem os bigode. desenhos do Cassiano Ricardo também. Aham. E esse cara é interessante. Tem um vídeo que o Divaldo tinha problema do coração. O Divaldo, aliás, o filme dele é muito bom, Mensageiro da Paz, conta a história dele. Também seria um desses caras. E ele tinha um problema do coração. E aí ele lembrou, ele ouviu falar de Sai Baba e fez a oração, pediu uma intercessão. Então tu vê a questão da humildade, né? Aí de repente vai dizer, não, mas tu só pode pedir para Deus, para Jesus. Mas o católico pede para os santos. Então ele, não, vou pedir, porque esse cara é um cara santo. E quando ele esteve na Índia, no meio de milhões de pessoas, Sai Baba chamou o Divaldo, ele, tá, como é que tu me achou aqui? Ah, eu não te ajudei lá, tu tava na Bahia lá com problema de coração, não te ajudei? É verdade. Aí ele foi lá conversar com ele. Pro cara identificar o cara no meio de milhões, e é um cara que materializa ouro, comida, teletransporte. Não sei se ele evita sobre a água, mas ele faz várias coisas. E ele nunca faz mal para ninguém. Fez escolas, fez universidades, é como diz ali. Universidades pelo mundo todo, desde a década de 70, principalmente na Índia. O Osho parece que espalhou mais, mas o Osho é totalmente diferente desse cara. Aqui é a biografia dele, para o pessoal saber. E se você procurar no YouTube a história Satya Sai Baba, o cara era iluminado mesmo. Assim como o Conde Saint-Germain e o Cagliostro. Uhum. Eu imaginava que o Cagliostro fosse um cara demoníaco, mas não. O cara fazia curas, fazia... Como eles eram alquimistas, como Alfonso Leão Constant,
que é e o como é que é o nome do outro? O Gerard Encalce. Gerard Encalce é o Papi. E o Alphonse Louis Constant é o Eliphas Levi. Os caras eram cultistas, estudavam magia, né? Uhum. Só que os caras escreviam sobre anatomia e fisiologia da visão espiritual ocultista. Muitos dos avanços que a gente tem na química hoje, eles são descobertas Qual lá da foi o maior alquimia, né? alquimista? Nicolas Flamel. É. E o cara é horrível, né? O cara era cheio A de espinha toxicologia hoje, por exemplo, é provável que ela tenha dos surgido a partir alquimistas. do Paracelso, Paracelso. né? Paracelso poderia ser considerado um avatar também. Assim como Hermes Trismegisto, que eu não citei ali. Uhum. O 13 é grande. O Hermes foi um cara que virou um ser de luz também. Um deus, entre aspas. Um deus menor, né? Jesus mesmo dizia, vós sereis deuses. Vós tereis conhecimento do bem e do mal, né? Então esse Maitreya é um cara meio falsificado, né? Ele pode ser líder dos ocultistas, mas não dos cristãos. Ele não tem nada a ver com os cristãos. Seria mais do lado dos ocultistas. Outro cara que é o falso Cristo, o cara da nova gnose, Samuel Aun-Weor. Uhum. O cara traz uma história diferente, ele vive mostrando a imagem dele. Esses que gostam muito de mostrar a imagem deles e não de Jesus ou de outro, esses tome cuidado com eles. Eles dão mais importância para eles mesmos. Célio Teixeira. Qual o Célio, nosso motorista? Então, mentiras, fascinações e mistificação. Então, o que pode acontecer? Loucura. Muitos são loucos ou muitos são aproveitadores, malandros. O que é fascinação? É quando tu escuta e um espírito te diz, não, tu é o cara, ele vai ver o que tu tem, a tua fraqueza, teu orgulho, tua ambição. É a velha história do que a gente vê no meio artístico. Ah, tu quer enriquecer, quer ser famoso, tem que vender a alma do diabo. É bem isso aí, fascinação. Vende a alma, faz sacrifício, mata a criança, sangue inocente, sangue de bicho. E isso, infelizmente, ainda tem hoje. Muitos artistas de Hollywood, Tenho certeza, inclusive a Madonna. tenho certeza que muitos políticos Então, qual é a cabala que ela segue? Os últimos vídeos dela, ela fala abertamente do anticristo, no Eurovision. Inclusive, uma das melhores músicas dela, Like a Prayer, ela fala na vinda do anticristo. Você chegará à meia-noite. Assim como o Rolling Stones diz, né? Eu sei o seu nome. Então, músicas são bonitas, mas é uma forma de conquistar o público. Se eles entendessem um pouquinho de inglês, eles pensariam duas vezes antes de idolatrar esse pessoal. Apesar de tudo, eu confesso que eu gosto das músicas da Madonna, são boas. Like a Virgin, La Isla Bonita, Holiday. No início ela era, mas de um tempo pra cá ela se tornou satanista. Isso aí basta tu buscar na internet. Pega a letra do Prayer, Like a Prayer. Pergunta a tua reação quando tu vê o clipe da Lady Gaga. O próprio vídeo sugere a vinda do anticristo. O clipe da Lady Gaga, Alejandro, já assistiu? Essa é outra satanista. Se tu vê o clipe, daí sim que tu vai ter certeza disso. É estilo Black Sabbath, mais ou menos. Tá, isso aí já foi falado. Na verdade é o mesmo slide ali, acho que eu acabei repetindo. Ele despreza sem qualquer escrupulação do Pai Nosso. Então, um cara que critica o Pai Nosso, que foi uma das maiores orações, além da oração de São Francisco, ensinada por Jesus Cristo. Como é que ele manda orar? No silêncio do quarto. Sem grito, sem ser em praça pública, sem chamar atenção. Taxando-se de passiva. No lugar inclui mantras, espécies de rezas repetitivas, onde se invoca as energias espirituais. Aí eu vou fazer um parente. Tem mantras bons, tipo Ho'oponopono, que é havaiano. Tem mantras, os que fazem o Om. Agora tem mantras que são repetições, tipo rezar o terço. E aí que eu falo as aparições marianas. Até que ponto são verdadeiras quando mandam rezar o terço todo dia? Eu questiono. Abraço para Márcio Marques. Márcio Marques. Márcio Marques. Será que Maria, mãe de Jesus, um ser de alta luz, mandaria rezar o terço todo dia? Meio estranho, né? E até padres dizem que a aparição de Fátima era um disco voador. Porque aquela história do sol parece ser mais uma nave, um OVNI, um UFO, não tem nada a ver com Maria. Continuando aqui, Flávio.
E mais tarde a gente vai explicar como é que pode acontecer esse tipo de coisa. Não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então não é só rezar, 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 rezar. Se rezar bastasse, o mundo estava salvo. Oração termina em ação, então tem que haver caridade, a prática do amor. O amor em ação. Não vos assemelheis a eles. E tá cheio de fariseu hoje em dia, né? Fariseus modernos. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. E até onde a gente saiba, Anás e Caifás ainda são contra Jesus. E já se passou 2020 anos. 2000 anos, pelo menos. Né? Então ele sabe, então alguns questionam a oração, tá, mas se ele sabe, para que fazer? Porque tu ora para agradecer, tu ora para fazer dar glória e por último pedir. Não adianta só pedir, tem que glorificar. Então é bonito quando os evangélicos falam e fazem música, fazem agradecimento, aleluia, isso é muito bonito. É uma das melhores músicas mais bonitas que tem, né? Aleluia. E até cantores do pop cantam, né? Uma música incrível. E Pai Nosso estás no céu, ele consegue sintetizar e tudo que a gente precisa está ali. E o cara ainda critica, né? Aí tu começa. Isso está em Mateus 6, 7 a 9. Acabou aqui, né? Não, tem mais coisas. Aqui, então, acho que aqui é para se necessário. Não, mas isso aí eu já falei. Não é assim, eu estava falando desse slide. É Vamos mais para o próximo. importante. Tu lembra na anatomia, né? Até teve um pesquisador fez. Não, tu volta lá. Tem um pesquisador que fez uma experiência muito interessante que se tu prender o prego na palma da mão vai rasgar. E um corpo de 80, 90 quilos não vai conseguir ficar suspenso. Vai rasgar, vai cair. Então todas as figuras que a gente tem lá da Idade Média são erradas. Os pintores talvez não tivessem conhecimento anatômico, com exceção de Da Vinci e Michelangelo, e o outro lá, o Donatello, né? Tem um outro também. Rafael, cara. Então tem que ficar entre os dois tendões ali. Aí segura. No punho ali, no carpo. É, quem quer lembrar dos 4 artistas da época, é só lembrar das Tartarugas Ninjas. O Leonardo, o Rafael, o Donatello e Michelangelo. É verdade. Por isso que talvez tem muita gente que critica o Krishna, né? Que ele disse que uma das primeiras encarnações dele era com tartaruga. Isso deve ter inspirado o cara Pode dos ser. Teenage Então Turtles. ele seria o Mestre Splinter? O Mestre Splinter que é tipo um mentor espiritual para as tartarugas. Então, os pregos eram nos punhos, comprovado pela ciência, então tem várias experiências nesse sentido. E o sudário de Turim é real, ele foi testado pela NASA, um indivíduo de 1,80 m, um sangue AB, que é o sangue mais raro que tem, e em torno de 80 a 90 quilos. E as lesões no flanco, onde o famoso... É outro cara que já virou santo, que é o cara que enfiou o Longino. Sabe quem é que é o Longino? Dom Pedro II. Já não volta, não encarna mais. O cara era tão evoluído, ao contrário do pai dele, né? João Pedro I não valia muito, agora o segundo era o cara. Lembrando que E o genro dele era uma porcaria, o Conde de Deu era um sádico. o sudário que acredita ter sido o sudário sagrado que enrolou Cristo, ele existe, ele tá no Museu da Itália, se não me engano. Em Turim. O que são questionados são os mandilhão, que são o rosto de Verônica lá, que aparece só o rosto. E aí tem gente que diz na Espanha, ou diz que está em Portugal, ou diz que está na França. E tem muitos falsos mandilons, né? Agora falso sudário, não, porque o verdadeiro está em Turim, já foi testado. Se tu pesquisar Giuseppe Balsamo, que é o Conde Cagliostro, é uma figura parecida com esse cara aí. Mas aqui é outro cara. O Cagliostro ele foi criticado pelos críticos, né, mas ele fazia curas. Ele não era um cara demoníaco. Esse é o Benjamin Creme, o mensageiro da esperança. Artista britânico, então da Inglaterra, inglês, há muito tempo estudando a filosofia esotérica, provavelmente da Blavatsky lá. Tornou-se a principal fonte de informação sobre a emergência de Maitreya, o instrutor do mundo. Esse senhor desincorporar o espírito de Maitreya e nessas ocasiões fala da segunda via e apacenta suas ovelhas. Aí ele usa a mesma linguagem de Jesus, né?
Então, isso que a gente vai falar agora fecha com o ensinamento espírita. João, como discernir? Teste os espíritos são de Deus ou não, né? Todos são de Deus, até os demônios, até Lúcifer. Só que o afastamento de Deus gera os demônios. São anjos caídos. Né? Os demônios, eles são anjos caídos. Mais tarde ali vai falar sobre os nefilim, os filhos, os anjos caídos e os que cruzaram com as mulheres e deram origem aos gigantes. Veja o que o pastor Roger Morneau disse sobre tais espíritos em seu livro Viagem ao Sobrenatural. Então, um protestante ali, 1982, página 41. O sacerdote afirmou, até interessante buscar na internet, né? Os anjos caídos são divididos em 3 grupos distintos. Então, são aqueles que seguiram a Lúcifer, né? Por isso, tu tem que estudar o livro de Enoque, que foi tirado da Bíblia, mas dá o nome aos anjos caídos, tudo. Os espíritos amigos, que a gente chama anjos guardiões, anjos protetores, anjos da guarda. Possuidores de grande intelecto, habilidade de personificar... Hã? Esses aqui são os da versão dos anjos caídos, né? Que aqui é a classificação dos anjos caídos. Aqui ele fala um pouquinho contra o espiritismo, né? Pelo fato de ele ser protestante, ele vai dizer que os mortos são demônios. Então não é bem assim. O próprio livro dos médiuns e o livro dos espíritos falam que existem anjos bons, anjos ruins, mistificadores, pseudo-sábios. Então, assim como tem aqui na Terra, do outro lado também. Assim como tem no mundo material, no mundo espiritual também tem os vários graus, do menor ao maior. Na realidade, tem os puros, que são pura luz, e tem os intermediários, que a maioria de nós é intermediário, e tem os inferiores. Eles têm imenso prazer de aparecer com os supostos espíritos de entes queridos falecidos. Aqui entra a fascinação. Então, eles, por exemplo, uma carta, eles escrevem José, pai de Jesus, Jesus, Maria, mãe de Jesus. E aí tu vai analisar a carta. Eu entendi aqui, Flávio. Ele está falando dos espíritos amigos, mas não a classificação oficial do espiritismo. Acho que ele se refere aos espíritos amigos, que são aqueles espíritos zombeteiros. Que fala dos zombeteiros. Que eles... A pessoa vai procurar, por exemplo, uma cartomante, uma quiromante, coisa que o espiritismo condena. O Tabu Ouija. E esses aparecem. Aí eles dizem, eu sou fulano, eu sou... Aí eles passam como se fosse espíritos falecidos. Lembrando que a famosa brincadeira do compasso, que eu nunca participei, mas eu já vi... Acho que vai aparecer ali a Tabu Ouija. Eu já vi o pessoal participando. Aquela brincadeira do compasso, ela é uma Ela tem as letras e os números e vai formando as palavras. Ela é uma versão caseira do jogo do copo. Do tabuleiro Ouija. Que foi inventado lá na Índia e na China, né? Bem antigo. Sua especialidade é trabalhar no mundo religioso. Eles perpetuam os antigos erros que têm funcionado tão bem para Satanás através dos séculos. Aí tem os zombeteiros e os pseudo-sábios. Estão sempre dispostos a introduzir novos erros à medida que se tornam necessários. Uma coisa que aconteceu no Espiritismo. Teve um advogado da época do Kardec que ele escreveu os 4 evangelhos, Rosteng. Só que o cara deturpou, ele foi vítima de fascinação. E ele foi expulso do Espiritismo. Sempre que um cara cai por esse lado aí, ele é expulso do movimento. Que ele usou contra, né? Ele dizia que Jesus era um ser fluídico. Como é que um cara vai durar 33 anos, ser morto, 80 chibatadas, sangrar, sofrer, e é um ser fluídico? E um advogado dizer isso, então ele foi fascinado. Na mitologia tem o slime, que eram criaturas que eram tipo umas geleias vivas, só se ele for isso. Mas as egrégoras existem, os agêneres existem, mas um agênere ele não dura 3 horas, 1 ano, 2 anos, 30 anos. Um agênere é um ser criado, tipo os golems. E ele aparece, algumas aparições, alguns dizem que o Melquisedeque era um agênere, outros dizem que era uma cristofania, uma teofania. Tem várias explicações. Era um ser de luz, né? Os guerreiros. Aqui entram os orixás, né? Porque São Jorge, por exemplo. Esse consente semear a discórdia, mas aqui seriam os guerreiros pro lado do mal, não pro lado do bem. Exato, não os guerreiros orixás, os guerreiros que estão aliados aos anjos caídos. A gente fala os guerreiros de Cristo, que são os que seguem o Cordeiro, e os das trevas, que são esses aí. Desentendimento entre amigos, parentes e vizinhos. É aqueles que criam rixa entre famílias, Na antiguidade a gente via muito entre irmãos, entre parentes. Tais espíritos adoram criar atrito. Isso Jesus mesmo disse, né? Filho odiará pai, pai odiará mãe. E
Ele disse isso aí também. Entre raças e diferentes segmentos da sociedade. Isso gera guerras também, né? Raças contra raças. Preconceito, né? Preconceito Provavelmente. racial ou de raça, Pode ser que ou de talvez nação, se ou religioso. aham. Porque uma coisa que eu nunca consigo entender é como que um ser humano consegue ter preconceito com outro ser humano por conta de uma cor diferente. Se tem a influência de algum espírito maligno nesse pensamento, talvez sejam esses. É. É porque ninguém nasce racista, ninguém nasce É, sexista, ninguém nasce. porque, desculpa, mas eu considero o preconceito algo maligno. É. Eu considero o racismo, qualquer tipo de preconceito algo maligno. E quando tu começa a estudar a reencarnação, tu vê que é tudo besteira. Tu vem homem, vem mulher, vem preto, vem judeu, vem alemão. Não tem raça, não tem. O Chico Xavier, 90% das encarnações dele era com mulher, por isso que ele parecia feminino. E quando Assim, dizia, ele dizia, não sou homossexual, eu sou assexuado. é Ele uma. foi várias vezes como mulher. Por isso que ele tinha. O Divaldo também. Por isso que eu digo, a figura que melhor representa a humanidade, muita gente acha uma figura macabra, mas eu acho que a melhor figura que melhor sintetiza a humanidade é a figura da morte do capuz com a foice, Sim, sim. porque Todo mundo é ela igual, né? muita gente acha aquilo meio macabro e tudo mais, mas aquilo lá tem um objetivo. Todo mundo é igual. Aquele espectro, muitas vezes representado como uma caveira, mas na maioria das vezes representado sem rosto, Com capuz. só o capuz segurando a foice. Aquele espectro, aquela foice significa o seguinte: não interessa se você é homem, mulher, rico, pobre, É. não interessa qual a sua raça, religião, qual a sua opção sexual. No final das contas, todo mundo vai ser ceifado pela mesma foice. Eu digo, tu vem pelado, volta pelado. Claro que vão pôr uma roupa, mas eu já sou adepto da cremação. Veio do pó, volta pro pó. Fisicamente, o rádio está melhor que nós somos pó. Somos carbono, hidrogênio, oxigênio, Sim. nitrogênio. Aliás, isso é o que a gente veste temporariamente, né? Então nós somos bem mais que isso. Somos consciência, espíritos, almas revestidas de corpos. E esses aqui são os mais perigosos, né? O espírito opressor que eles falam. Tá, mas parei ali, não terminou ainda. Adoro acreditar. Melhor currículo, melhor folha de serviço. São aqueles que dizem que são os caras, delega tarefa provocar. Quantos estudos demônios de. Até nós estávamos conversando outro dia, de os 72 demônios da clavícula de Salomão, aquelas coisas lá. Tem condes, tem rei não sei do que, tem senhor não sei do que, tem visconde. Então os títulos que tem na Terra tem do outro lado também. Eu inclusive, por curiosidade, eu já tem uns li... que andam a cavalo, outros andam no leão, outros andam no urso, segurando cobra. Eu já vi, por curiosidade, quando eu li pela primeira vez o Ars Goetia, eu queria saber o que era. 72 demônios de Salomão. Para saber o que eram. E eu vi lá um livro que falava sobre isso, e já excluí aquilo porque é muito macabro. É muito macabro. Tem uns que... E aquilo lá não tem nada a ver com Salomão, né? Ele Exatamente. até estudou os demônios, mas aquela clavícula de Salomão, aquelas coisas, foi criado bem depois. E se tu vê lá... Século XII, XIII, né? Muitos desses 72 demônios, quando tu vai ver a maneira para invocar eles, muitos deles exigem sacrifício vivo, para te poder chamar. Então, uma coisa que exige sacrifício significa que não é coisa boa. E se você não acredita, dê uma olhada nos slides sobre a morte da Lady Di. Você vai se apavorar. Ponte das Almas, Túnel das Almas, a Coluna 13, Templo de Diana. O Templo de Diana era ali. E a Diana, né? Então é uma coisa muito... Então ali, tá. Provocar guerra entre as nações. Então a gente vê até guerra religiosa, né? Existe uma guerra espiritual também, tanto aqui quanto do outro lado. Os opressores, o grupo peculiar, só encontram prazer em produzir miséria e destruição. E aqui, a gente pode ser criticado e tudo, mas entre os Illuminati aqui. Os grandes fortunas, donos banqueiros, mídias, eles querem que o povo fique cada vez mais pobre. Isso aqui parece a descrição de muito político no mundo por aí, se a gente observar. Tu pega a questão atual, todo mundo está ajudando de alguma forma, doando dinheiro, construindo aparelhos, construindo máscaras, fazendo gorros, fazendo capô. O que os políticos estão fazendo? Porcaria nenhuma, né? Quem? Pelo contrário, estão prendendo 3 bilhões lá para fazer uma eleição em novembro, dezembro, que era para ser
cancelada e adiada para 2022, pela lógica. Tu não pode fazer show, não pode ir à praia, mas pode votar. Então isso aí é falta de bom senso. Sofrer algum tipo de esgotamento mental quando o mestre Lúcifer, o portador de luz, seus espíritos associados, os anjos caídos, foram mal compreendidos e banidos para este planeta. Jamais tendo 200 anjos mais ou menos se recuperado dessa angústia. Odeio amargamente o Criador e acho que entre esses está Anás e Caifás. A única forma de se vingar dele é destruindo a vida dos que foram criados à sua imagem. Que segundo a história, quando o homem foi criado, eles teriam que servir ao homem, né? E eles, não, nós somos superiores ao homem. Já o Espiritismo diz que não, os homens vão evoluir para anjo, não houve uma criação do anjo para depois ser criado o homem. Então há uma diferenciação entre o católico e o protestante e o espírita. E ali, confirmando Apocalipse, Daniel, Isaías, Enoque, entre outros, esses são os principais. Tem muitos pesquisadores, muita pesquisa interessante no YouTube de Apocalipse, Daniel, Isaías e Enoque. Isaías 32, Enoque, Daniel 16, se não me engano, e Apocalipse 12, 24. E Mateus 24 já dizia, muitos irão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. A gente já viu alguns exemplos ali anteriormente. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Isso aí sempre houve, né? Tu estuda a história, teve algum momento de paz? Não. Talvez entre a Primeira e a Segunda Guerra, mas assim teve Guerra da Coreia, teve Vietnã. Nunca houve um tempo de paz completa, né? É só guerra, 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 guerra. A Europa, principalmente, guerra direto. Tirando os últimos anos, né? Mas mesmo assim teve na Iugoslávia. E ainda tem E quem é que faz a guerra? Ainda tem entre guerras entre países asiáticos ainda. E guerras, Oriente Médio direto, 3.000 anos em guerra. E são tudo primo, né? É mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas é uma coisa que não acontece hoje, aconteceu no passado também. Mas hoje parece que está aumentando de maneira... E aí entra Parravicini fala muito nisso. O Nostradamus latino-americano, lá de Buenos Aires. Apostasias, traições, enganos, desvios. O que é apostasia? Aqueles que se afastaram da igreja, da religião e do espiritualidade. Traições, enganos, desvios. E tem bastante lá no Vaticano, né? Paulo VI já falou. O filme Em Nome de Deus já fala disso também. A morte de João Paulo I. Se tu te aprofunda nisso, tu te apavora. Por que o John Lennon morreu? Por que o John Kennedy morreu? Por que o Gandhi morreu? Tudo por causa dessas coisas aí. Fanáticos. E tem alguns poderosos por trás também, né? Jesse Jackson. É o Jesse Jackson, né? O que tu fez aí? Tá. Vozão de entregar para seres atormentados, matar vozão. Isso aí está acontecendo lá na China e no Oriente Médio também e na Arábia. Mateus 24, 9. Basta tu dizer que é cristão, tu é morto, é perseguido, é caluniado, é torturado. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E hoje a gente vê bastante isso. Inclusive, tu mesmo falou, né, que o comunismo é ateu, né? O comunismo odeia falar em Cristo. Nesse tempo muitos serão escandalizados, traição uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, então virá o fim. Hoje, pela internet, já está por todo mundo, né? A internet, apesar de ter sido inventado por militares e depois universitários, permitiu que a luz também se faça, e não apenas as fake news. Não apenas notícias falsas. Qual é o problema das profecias, pegando o Apocalipse, por exemplo? São uma linguagem alegórica, simbólica. No entendimento do Espiritismo, no meu também, a volta é espiritual e não material. Apocalipse 14, 14, 16. Eu olhei, e eis uma nuvem branca, assentada sobre a nuvem, uma semelhante ao Filho do Homem.
que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Não tem nada a ver com aquele Jesus humilde, né? Aí já é estranho. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava, assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. Parece mais o cara aquele que tu falou. Uhum. Porque é chegada a hora de ceifar. Já a seara da terra está madura. A seleção do joio e do trigo, né? Separação dos bons e dos ruins. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi ceifada. Então é todo um simbolismo, né? Uma linguagem simbólica, alegórica. Hoje a tecnologia para fabricar hologramas nos céus, projeto Bluebeam e outros das trevas da nova ordem mundial. Então hoje tem tecnologia para fazer no céu discos voadores, fantasmas, Satanás, Jesus, qualquer coisa pode criar no céu. Tem a festa lá em Lyon, em França, em dezembro, Festa das Luzes. Eles mostram o Pequeno Príncipe, lá que foi criado o Pequeno Príncipe, né? O próprio aeroporto é Antônio de Saint-Exupéry. E hoje eles pegam a imagem do Cristo, da Estátua da Liberdade, da torre lá Eiffel e conseguem fazer jogos de laser, né? Então hoje a gente tem capacidade de fazer. Existe esse Bluebeam aí que consegue. Um dos objetivos seria iludir todo mundo. As pessoas vão olhar para o céu, vão ver aquela coisa, ó, Jesus está voltando. Só que não é Jesus. E tem também os foguetes do Elon Musk, né? Da SpaceX, SpaceX. Tem gente vendo no céu, então são foguetes. Jesus irá do céu uma nuvem e não pisará mais nessa terra. Alguns dizem que vai vir até no disco voador. Ora, mas hoje existem mágicos que voam alturas fantásticas, cuidado com esse detalhe. E hoje, além da mágica, existe a ciência, né? A ciência é capaz de fazer prodígios. A ciência é desviada para fins não muito bons. E agora, que outro sinal esperamos para conhecer Jesus verdadeiro? Apocalipse 14, 12. Perseverança, confiança, fé. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem perseverar até o fim vai se safar de toda essa coisa que a gente já está vendo hoje em dia, né? E lembrando Swedenborg, que era anglicano, Andrew Jackson Davis, que era metodista, um sueco e um estadunidense, e os rápidos do espiritismo, lá no estado de Nova York. Então começou com barulho o negócio. E a transcomunicação instrumental, de 100 anos para cá. Padre Lando de Moura e tantos outros. O retorno do Cristo será audível, e aí nós temos, através de rádio, através de aparelhos eletrônicos, manifestação dos seres que já passaram pela Terra, e também de seres ultraterrenos, fora da Terra, seres que antigamente chamavam extraterrestres, são ultraterrestres. São interdimensionais, em de outras dimensões, processo de canalização e de transcomunicação instrumental. Aí está em 1 Tessalonicenses 4,16. Glorioso, Mateus 16, 27, Apocalipse 19, 11 e 16. Súbito e inesperado, Mateus 24, 38 e 39. O espiritismo foi assim, foi de uma hora para outra, batidas, mesas girantes. Então, a mensagem para hoje seria essa. Boa noite a todos. Semana que vem, nesse mesmo horário, tá, pessoal? Às 6 horas, o programa. Vamos ver se tu recupera o Parravicini ou a gente faz aquele outro, né? Sim, daí a gente vê. Daí vai ser ou o Parravicini ou o outro. E é tudo profecia de qualquer forma. Lembrando que, pro pessoal que está aí, os 2 últimos programas sobre as profecias de Já estão no YouTube. eles já estão no YouTube, então você já pode entrar lá e acessar. Tá bom? E eu tenho estudado também Fátima, Lourdes, é interessante, Medjugorje e também as aparições de Maria, tem muita coisa interessante. Boa noite. Mesmo não sendo mais católico. Boa noite.